E aí, galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês como colocar os ponteiros desse relógio aqui aos padrões de fábrica. Então, galera, o que aconteceu aqui foi que esse relógio aqui, ele estava descarregado, né? Aí eu botei para carregar e tal, carregou. Esse é um relógio movido a energia solar, tá, galera? Não é smartwatch, não. Só que aconteceu, como ele ficou descarregado muito tempo, ele acabou zerando tudo. Aí eu tive que fazer o reajuste e tal de hora e tudo. Só que os ponteiros não estavam batendo sincronizadamente com a parte da hora aqui do digital. E eu esqueci como que faz, eu tinha esquecido como é que faz esse ajuste aqui, né? Aí o que eu fiz? Fui lá e li o manual do relógio para relembrar essa função como que é. Eu não me lembro se eu tenho esse vídeo aqui no canal, mas se eu tiver, com certeza é um vídeo muito antigo, então por isso que eu estou fazendo outro agora aqui, ou o único que vai ter no canal, tá? Sobre isso aqui. Eu sei que eu tenho um mostrando como resetar esse relógio aqui, tá aí no canal, é um vídeo bem antigo, diga-se de passagem. E agora eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem o ajuste aos padrões de fábrica dos ponteiros. O que vai acontecer? O relógio está aqui, ó, sendo exibido a hora normal. Você vai girar aqui a coroa do relógio. Essa coroa ela gira no sentido horário e no sentido anti-horário. Mas no próprio manual recomenda que você sempre faça o ajuste girando no sentido horário. Então, vamos obedecer o manual. Você gira aqui, ó, no sentido horário, ele vai ali para aqui, ó, nesse ponteirinho aqui, ó, indicador de menu do relógio, tá? Então vamos lá. Gira mais uma vez, ó. Agora ele está aqui na parte de contagem regressiva. Você gira novamente, ele vai para a parte de cronômetro. Nessa parte aqui, quando você tiver com o ponteiro apontado para o cronômetro, você vai puxar a coroa. Essa coroa aqui ela só tem um estágio, galera, que é o clique que você puxa aqui para fora. Quando você puxar para fora, os ponteiros eles vão girar até a última memória salva que ele tem aqui no relógio, tá? Então vou puxar aqui, ó. Puxei o ponteiro, a coroa, viram que agora aqui acendeu FH. Então o ponteiro ele vai girar até a última posição conhecida, que foi quando eu fiz o ajuste. Ele vai girar aqui, reparem que o ponteiro de 24 horas, ele acompanha o ajuste que será feito aqui no ponteiro de hora e minuto, né? Então ele vai girar aqui em simultâneo com o ponteiro de hora e minuto do relógio, ou seja, não dá para você configurar ele de forma individual. Assim que você estiver fazendo ajuste aqui, nesses dois ponteiros, ele vai trabalhar em conjunto com esses dois ponteiros principais aqui. E esse daqui é o ponteiro de minuto, né? Esse aqui sim você consegue fazer o ajuste dele de forma independente. Eu vou mostrar para vocês também nesse vídeo aqui. Vamos esperar o ponteiro parar na última posição conhecida e eu vou mostrar para vocês. Pronto, galera, o ponteiro tá parado aqui, né, na última posição conhecida. Obviamente ele parou aqui na posição correta, porque antes de iniciar o vídeo eu já tinha feito esse ajuste. Mas reparem que a posição correta é essa, ó. Ponteiro de hora e minuto segundo apontando para as 12 horas. O ponteiro de 24 horas também, no caso aqui ele aponta para as 24 horas, né? E o ponteiro de minuto para a posição das 12 horas também. Agora se você pressionar aqui, ó, o botão superior direito, viram que mudou aqui, ó. Agora ele está hora. Isso aqui indica que quando eu for efetuar a configuração, eu vou mexer no ponteiro de hora. Como que eu faço isso? Só você girar a coroa do relógio. Reparem
que o ponteiro de minuto ele vai se movendo ali, ó. Viram? Ele vai se movendo. E aqui você pode girar também no sentido anti-horário, embora o manual recomende que não seja feito. Ele fala que dá para você girar, é possível girar, mas ele recomenda que sempre seja feito no sentido horário. Como aqui eu movimentei bem pouco, por isso que eu girei no sentido anti-horário, só para mostrar para vocês que é possível. Então aqui eu fiz o ajuste do ponteiro de hora, né? O de baixo ali, ele vai acompanhando a configuração que você fizer no minuto aqui, né? E se você girar rapidamente a coroa, assim você girar rapidamente o relógio, os ponteiros eles avançam rápido, dão 1, 2 voltas e param. E aí por diante. Se eu apertar novamente aqui, ó, superior direito, agora ele foi para o ponteiro de segundos, ó. No caso é esse daqui, ó. Você girar, ó, ponteiro de segundos, ó. Viram? Eu vou voltar aqui, ó, para a posição correta. Se eu pressionar novamente, quando tá aqui, ó, FH, indica que você vai fazer o ajuste desse submostrador aqui, que no caso é o de minuto, ó. FH, eu vou pressionar aqui, vou girar aqui, ó. Viram? O ponteiro vermelho ele se move. Então você tem que botar ele apontado para as 12 horas também. Então, reformulando aqui, FH você vai mexer nesse ponteiro aqui de minuto. Hora, você vai acionar aqui, você vai fazer a configuração do ponteiro de hora e minuto. Se você pressionar de novo, é o ponteiro de segundo, que é esse ponteiro mais fino vermelho. E o ponteiro de 24 horas, ele não tem como configurar ele individualmente. Feito todos esses ajustes, galera, o que você vai fazer? É só pressionar a coroa novamente aqui, ela vai voltar para a posição inicial e agora o relógio ele vai voltar para a posição que ele estava anteriormente quando você iniciou a configuração. No meu caso aqui, ele vai voltar para a posição de exibição de hora, né, sincronizada com a hora que está sendo exibida aqui na parte digital do relógio. Pronto, galera, o relógio parou de mover os ponteiros aqui. Eu já voltei o relógio para exibir a hora normal, como vocês estão vendo. E aqui, ó, o ponteiro de hora minuto, exibindo a hora de acordo com o que está sendo mostrado aqui na parte digital do relógio. Aqui o ponteiro de 24 horas respondendo perfeitamente, né? Acompanhando o que está sendo exibido no ponteiro de hora e minuto. E esse daqui ele fica imóvel mesmo porque ele é o ponteiro de minuto, né? Então ele fica aqui, mas caso seja acionado a contagem regressiva, ele passa a funcionar. Então, galera, esse vídeo mostrando como resetar o relógio aqui, eu já tenho aí no canal, tá? Mas só que é um vídeo muito antigo, de 4 anos atrás. Ele continua sendo muito útil, né? Até porque o relógio é o mesmo, esse relógio aqui ainda está sendo comercializado. Porém, aquele vídeo, ele tá no formato muito antigo, ele tá meio escuro. Eu gravava em outro lugar, então a iluminação não estava boa. E como é um relógio com informações pequenas, eu decidi fazer novamente o vídeo aos moldes atuais para que vocês consigam assistir o vídeo de uma forma mais confortável. Aqui, galera, eu não vou falar sobre esse relógio, como configurar a hora, como nada. Eu só vou mostrar aqui como você fazer o reset. Por quê, Ednilson? Esse relógio aqui ele é movido a energia solar. Muitas vezes, quando você esquece de usar ele, você tem muitos relógios e tal, deixa ele guardado lá muito tempo, a bateria dele se esgota por completo e o relógio ele apaga, ele perde toda a sua energia armazenada na bateria. Aí você vai ter que botar ele lá para receber luz até que ele volte a funcionar normalmente. E quando isso acontece, o relógio ele volta todo louco, todo maluco, porque ele esgotou toda a carga que tinha na bateria, então ele volta
zerado de tudo e você vai ter que fazer todas as configurações iniciais. Quando você pegar o relógio, ele vai estar com os... Não vai dar para eu mostrar isso aqui agora para vocês, mas ele vai estar com esse digital aqui piscando. Vai estar, se eu não me engano, vai estar escrito UTC aqui do lado esquerdo e aqui fica piscando. Então, o que você tem que fazer para resetar o relógio e começar a fazer a configuração do zero? Beleza. Primeiro, você vai girar aqui, ó, a coroa do relógio até o cronômetro, onde está indicando aqui, ó, cronômetro. Você vai puxar essa coroa aqui. Essa coroa ela só tem um estágio, tá, galera? Que é um único clique. Você puxa essa coroa aqui, vai esperar os ponteiros pararem. Lembrando que se o seu relógio ainda estiver com a carga muitíssimo baixa, de repente você nem vai conseguir fazer isso aqui. O relógio vai precisar de um pouco mais de carga para você conseguir entrar nesse modo de configuração, porque às vezes a carga é tão baixa, embora o relógio esteja assim com os submostradores ativos, mas a carga dele ainda é muito baixa para que você consiga fazer qualquer tipo de ajuste, né? Então é bom que você deixe ele carregar um pouco mais para que você possa fazer o ajuste. Lembrando que isso aqui é uma medida extrema, tá, galera? Porque para você que usa o relógio diariamente ou deixa o seu relógio sempre exposto a alguma fonte de luz, seja ela natural ou artificial, essa configuração aqui nunca vai ser... você nunca vai precisar, tá? É mais para quem esqueceu o relógio no escuro mesmo, guardado, a bateria dele se esgotou por completo, então essa configuração é para esse tipo de pessoa. Para quem está usando o relógio sempre, isso aqui não vai ser... Você nem vai precisar fazer essa configuração aqui, porque o seu relógio jamais vai chegar ao ponto de descarregar por completo a nível de ele ter que desligar. Beleza? Então vamos esperar o ponteiro parar de mexer aqui para que eu consiga mostrar para vocês. Tá vendo? Ó, parou, o relógio já está obviamente todo configurado. Beleza. Você vai fazer o quê? Você vai pressionar esses 3 botões aqui em simultâneo. Quando você pressiona esses 3 botões aqui em simultâneo, o relógio ele acende todos os caracteres aqui da parte digital do relógio, tá bom? Ó, pressiona em simultâneo de 2 a 3 segundos. Ele vai apagar, não tem problema. Beleza? Agora você solta. Viram? Todos os caracteres acenderam. Aí agora o que você vai fazer? Você vai empurrar a coroa para a posição inicial para ser efetivado o reset no relógio. Viram? Agora o relógio ele vai voltar à última configuração de fábrica, né, que ele tem. Tá aí, ó. Beleza. Então agora a gente vai girar aqui, ó, a coroa, bota na posição time. Repara, ó, que ele veio lá para a função UTC. Aí agora você vai fazer a configuração de hora, né? Você vai selecionar aqui, ó, o fuso que você deseja. No meu caso aqui é o Rio de Janeiro, né? Você vai selecionar aqui, vai colocar lá, ó, no fuso que melhor se adeque à sua usabilidade. Vai achar lá. Quando você achar o fuso, no meu caso aqui é Rio de Janeiro, aí você inicia as configurações. Eu não vou mostrar isso aqui, as configurações de hora aqui para vocês, porque eu já fiz isso em outro vídeo, tá? É um vídeo, tá aí disponível no canal, que vocês vão conseguir enxergar perfeitamente. Aqui foi só para mostrar o reset do relógio mesmo. Aí agora é só você configurar a hora, calendário, tudo certo aqui para poder usar o relógio de forma mais efetiva. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui no canal ajuda demais o crescimento dele aqui dentro da plataforma, tá, galera? Então, eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, fui!